ela já estava escrita, ela já estava formada no mercado imobiliário. Então, quando a gente fala de Connect Fitness, desse ambiente de pandemia, até porque é muito volátil. Existem reabrir de jeito, porque numa dessa, eu acho que um cara que a gente estava conversando há muito tempo, faz tempo que eu queria ele aqui com a gente, estava de quarentena de aparições, também estava se resguardando aí, esperando todos esses movimentos, e hoje aceitou. Esse vídeo está chegando para vocês na quarta-feira, em meio ao lockdown. A gente gravou na sexta, tarde da noite já, porque a gente faz na hora que dá, do jeito que é possível. Tiago Somera, Head de Infraestrutura da rede Smart Fit, responsável pela condução suave da operação, pelas coisas acontecerem de forma suave. E ele vai conversar com a gente o que normalmente a gente conversa, que é sobre inovação, sobre tendências, e uma bagagem que eu sempre aproveito quando a gente conversa, que é a visão que ele tem do que acontece lá fora. Tiagão, eu já vou mandar a primeira pergunta, que é a seguinte. Óbvio, você vai se apresentar, né, e tudo isso, mas no meio disso tudo, não falando inovação em meio a um lockdown, que a gente espera que dure 15 dias ou menos, mas no meio de tudo isso que está acontecendo, o que dá para se falar em termos de inovação dentro da operação, que vá do planejamento à execução, que dê para a pessoa realmente colocar como algo novo dentro da operação dela? Seja bem-vindo ao nosso Evo TV. Randall, boa noite. Bom dia para quem for assistir isso durante o dia. A gente está gravando no final da sexta-feira, como você comentou. Prazer estar aqui batendo um papo contigo. O objetivo é colaborar com o mercado, o objetivo é trocar informação aqui, enfim. Eu vou tentar colocar a minha visão do que eu entendo sobre o que está acontecendo no mercado e, enfim, espero contribuir com vocês aqui. Respondendo a sua pergunta sobre inovação, primeiro eu acho importante, um disclaimer rápido, né? A palavra é batida pra cacete, chata pra caramba, e um monte de definição aí que isso, em alguns momentos, me irrita um pouco. Mas, enfim, dito isso, eu enxergo duas formas de inovar, né? Uma mais evolutiva, que é uma coisa onde você vai, de tempos em tempos, adicionando um recurso, ou uma função, ou uma forma de conduzir teu negócio. E existe uma forma mais disruptiva, né? É quando você realmente quebra o que está acontecendo dentro do seu negócio e começa de uma forma totalmente nova. Muitos negócios são evolutivos, poucos são disruptivos, mas alguns disruptivos, de tempos em tempos, mudam os mercados como um todo. Respondendo a tua pergunta, né, sobre o que e como inovar aí, mesmo fora de ambientes de pandemia, eu acho que o ponto fundamental que a maioria das academias deve pensar é reavaliar o seu negócio, como ele está hoje, e dentro do seu negócio, entender a tua modelagem, tanto de custo quanto de receita. Vamos pegar uma low cost como exemplo. A receita do bolo da low cost, ela já estava escrita, ela já estava formada no momento pré-pandemia. Eu faturava X, custava Y, tinha uma certa rentabilidade, game over, a coisa já está organizada. Quando você entra no ambiente de pós-pandemia, toda a estrutura, tanto de custo quanto de receita, ela vai para o vinagre. E você precisa recompor essas variáveis para você continuar rentável no teu negócio. Então, existe uma ginástica monstruosa para a gente entender como gerar receita e um outro time, um outro pessoal fazendo uma outra ginástica para entender como controlar o custo nessa nova matriz, nesse novo negócio. Porque o negócio que existia, tanto low cost, boutique, high-end, academia convencional, antes da pandemia ou depois da pandemia, mudou completamente. Então,
remodelar o teu negócio, entender tua nova matriz de custo e entender tua nova matriz de receita, né? Enquanto estamos dentro da pandemia, até no pós-pandemia. Acho que o ponto fundamental aí do pós-pandemia é entender o novo ambiente de negócio. Vamos citar um exemplo. Zonas ou regiões em metrópoles que são regiões de majoritariamente comerciais, onde você tem muito escritório, você tem muito negócio operando. Há quanto tempo vai demorar o home office ou os escritórios corporativos vazios? A gente não sabe a resposta. Na verdade, ninguém sabe a resposta. Tem uma turma apostando que nunca vai voltar a ser como antes, tem uma turma que está falando que tem um meia lite, meia mussarela aí, que daqui a pouco os escritórios começam a voltar, mas a gente não sabe. Enquanto isso, a gente sabe que lojas em ambientes corporativos, elas não performam hoje tão bem como performavam antes. Em contrapartida, lojas em ambientes residenciais performam melhor, porque a loja que estava perto da casa do cliente, hoje ela está perto do home office do cliente e perto da casa do cliente, né? Então, existe uma mudança de comportamento que a gente não sabe até que ponto isso vai durar, né? Mas, constantemente, a gente tem que monitorar isso, porque é vital para a gente buscar novos pontos, remodelar o nosso negócio, né? Tá muito bem? O áudio tá legal, Randall? Tá ótimo, tá tranquilo. Perfeito. Outro ponto que eu acho que é importante a gente discutir nessa história da inovação é entender o papel do fitness digital no seu negócio, né? Existe até uma palavrinha da moda aí, que é o Connected Fitness, né? É o novo fitness digital, que é a junção de hardwares com softwares e experiências, onde você tem o Connected Fitness, que a Peloton é o grande exemplo desse mercado, o grande expoente desse mercado, né? Hoje eles devem estar com 45 bi de dólares de valoração na Bolsa Americana. Então, quando a gente fala de Connected Fitness, é um novo canal de vendas, é um produto que ontem não existia e hoje criou uma disrupção no mercado americano. E aí se vem uma discussão se isso rouba negócio das academias convencionais, das academias de tijolo, né, das brick and mortars, ou se elas complementam as academias tradicionais, né? E não tem só uma resposta, acho que tem uma mescla de respostas. Uma parte dos clientes vão usar os dois, vão usar o fitness residencial e vão continuar indo em academias verdadeiras. Existem clientes onde vão simplesmente em algum momento, que a gente não sabe quando exatamente o D aí, o dia que isso vai acontecer, esse equipamento vai eventualmente virar um cabide, né? Estatística de mercado americano, são 35 milhões de residências nos Estados Unidos com equipamentos fitness convencionais, né? A grande brincadeira que a gente faz no mercado eternamente, né? Então, os nossos amigos, colegas, até fora do mercado, em alguns momentos as esteiras e as bikes que o pessoal compra para residência viram um cabide, é o cabide mais caro que o cara tem na casa dele, né? As Peloton vão virar cabides? A gente também não sabe a resposta, né? Um cabide caro, hein? É um cabide caro, mas enfim, né? Eu, particularmente, acho que existe um mercado para o fitness digital, né? Mas a gente não sabe o quanto isso vai influenciar nos fitness físico, digamos assim. Mas só para completar a linha de raciocínio, existem também, acho que uma palavra que você gosta bastante no marketing, aí, eu nem sei se eu vou usar ela da forma correta, é o avatar, né, ou a persona do cliente, porque existem clientes que a gente já percebeu também que esse cara, ele não quer treinar na academia, e ele se encontrou treinando em casa, né? A gente tem que respeitar esse cara, porque eventualmente ele pode mudar o comportamento dele, né? Pegando aqui uma persona, né? O cara não gosta de ir para academia, é casado, está treinando em casa, feliz da vida. No determinado momento ele se separa por qualquer coisa, e aí ele quer socializar,
ele se matricula numa escola de inglês e numa academia, né? E Claro. aí esse cara pode ser um cliente da academia no futuro, porque ele já aprendeu a treinar, ele já gostou de treinar, mas ele quer um fator social que o digital não vai resolver a vida dele, não vai resolver o problema dele. Então, a gente precisa entender essas pessoas e identificar essas pessoas, e eu tenho a absoluta certeza que existe a pessoa que fala, cara, eu não quero treinar na academia, eu tô aqui com vergonha, eu sou todo torto para dançar, e o pessoal tá dançando zumba bem pra caramba, eu tô deslocado, e esse cara não vai treinar na academia, e esse cara pode ser que se encontre no fitness digital. Então, eu tendo a entender que o bolo vai crescer, ele pode estar fragmentado com um novo produto, mas ele vai crescer. Falando de uma realidade talvez melhor ou mais focada nas pequenas e médios negócios, né? Eu fui para Peloton lá em cima, né? No topo da pirâmide. Eu acho que vale ressaltar que esse ambiente de digital em apps específicos, eu recebi um reporte alguns dias atrás falando que a App Store recebeu em 2020 71 mil aplicações de softwares de fitness, de aplicativos de fitness. 71 mil. É um número que dá para se considerar que a concorrência não está fácil, né? Então, como é que você se destaca nesse ambiente todo? Então, acho que o ponto fundamental para uma academia de pequeno e médio porte é entender no mercado quais são as ferramentas. Primeiro, antes de determinar quais são as ferramentas, acho que a academia de pequeno e médio porte ela tem que admitir e entender que ela deve ser boa em algumas coisas específicas, no atendimento ao cliente, na construção de algumas de fatores sociais e rotinas de treino, mas ela não é boa em tudo. Ela não tem recurso para ser boa em tudo. Então, ela precisa buscar soluções de mercado que complementem a oferta dela, né? Entender quem faz um software de gestão legal, jabá para vocês aqui na Evo. Eu conheço. Eu sabia que você conhecia um, né? Entender quem faz um streaming bacana, quem está entregando uma solução de aulas virtuais bacana de streaming, enfim, entender como montar esse cardápio, esse portfólio de soluções digitais para completar o negócio dele. E eu não tenho dúvida que o mercado tem 1 milhão de soluções e você vai ter que fazer uma peneira, né, fazer um trabalho de pesquisa, tentativa e erro em muitos casos, para entender o que o teu cliente vai aceitar e o que é bom para o teu negócio na questão de resultado financeiro, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental para as academias de pequeno e médio porte, compor esse cardápio digital, que eu vou considerar também, acho que o último ponto relevante nessa história é entender que o cardápio digital é um complemento para o que a gente vai chamar de fitness híbrido, né, que é uma outra história aí que está todo mundo falando, que além da oferta física, você tem uma oferta também digital para o teu cliente, porque, afinal de contas, ele vai querer, eventualmente, fazer atividade física na casa dele. Hoje ele não quer pegar trânsito, ele não vai querer sair de casa, então hoje ele vai continuar sendo um cliente seu, mas no ambiente físico. No ambiente digital, desculpe. No digital, né? Eu acho que uma coisa muito bacana que você colocou aqui, eu não esperava isso, e eu acho que muita gente não só não espera, mas não olha para isso. Que quando a gente fala em inovação, nem todo mundo pensa em inovar a gestão, inovar o custo, inovar a receita, inovar aonde você investe, quem você procura, porque quase sempre as pessoas acham que eu preciso investir no marketing para ter mais alunos. Eu adoro, eu acho muito legal que as pessoas queiram investir no marketing. Mas muitas vezes, quando você resolve inovar no seu custo, olhar para o seu fluxo de caixa, ver as suas despesas, e aí não é só aquele corte de custo pensando em chamar as pessoas de capitalista opressor, demitir gente, mas talvez passe por isso também, não sei. Mas você olhar, muitas vezes, você enxergar o seu custo, isso vai significar dinheiro no bolso também. E se você olhar para a obtenção de receita também, que não é só trazer mais aluno, mas como às vezes você ganhar mais daquele aluno seu que tem, você fazer um programa de retenção melhor,
que vai diminuir seu CAC, que vai aumentar o tempo de vida dele ali. Então, eu acho que esse olhar que você trouxe da inovação da gestão, e aí, óbvio, vai parecer que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, mas só um pouco, mas esse tipo de olhar de inovação passa também por uma ferramenta, um software de gestão, uma plataforma que te dê números e insights para você tomar boas decisões, né? Concordo 100% com o que você está falando, né? Existe um pouco a leitura que você precisa entender o que você está gastando, se você está gastando da forma correta, se você tem maneiras mais inteligentes de alocar aquela despesa, né? E uma outra palavra que economista adora, que é a bendita da produtividade, né? Também. Você executar algo que você estava gastando R$1.000, será que você consegue executar a mesma coisa por 800? Ao invés de você atender, sei lá, 5 clientes por hora, num custo de R$100, será que você consegue atender o 6º cliente por hora, né, pelos mesmos R$100? Você está sendo mais produtivo no final do dia, né? Então, é entender se a rotina de trabalho da academia de vocês está olhando para essa direção, né? Internamente, o Edgar tem a cultura aqui dentro da empresa de sempre passar livros. A gente troca muita informação de livros, de negócio aqui dentro. E um que me marcou, que é lógico, que eu esqueci o nome dele, mas é um livro do ex-dono e CEO do Whole Foods, né, que vendida para a Amazon, já não é tão recente a venda, mas é uma venda que aconteceu nos últimos anos. O CEO da Whole Foods, ele falava de uma maneira bem clara no negócio dele que até a história da inovação, em alguns momentos, ela é um pouco distorcida, porque a forma que ele pedia mudanças e inovação no negócio dele era que os gerentes de lojas nos territórios que eles atuassem, que eles estavam atuando, visitassem concorrentes e analisassem o que esses caras estavam fazendo, e se tivesse algo que funcionava de uma maneira interessante, que isso fosse inserido no negócio deles, né? Então, essa exploração de concorrente, entender o que uma determinada empresa está executando, se está executando bem, faça igual, né? Esse cara já explorou, já perdeu um tempo para entender que o caminho era aquele, né? Por que eu vou reinventar a roda se alguém já gastou um tempo inventando, né, a roda? Inventando a roda, para não falar uma coisa mais ridícula do que eu estou falando aqui. Então, assim, cara, e isso, de alguma maneira, em algum nível, é inovar, né? Então, assim, não tem que ter, abre aspas, vergonha ou medo ou sei lá o quê, de simplesmente olhar para um concorrente e ver que eles estão fazendo alguma coisa legal e falar, putz, eu podia estar fazendo isso também, né? Então, acho que fica essa sugestão aí para vocês, de forma geral. Posso dar um outro exemplo aqui, que é uma forma de inovar? Sim, antes só me fala o nome do livro. Putz, cara, eu vou procurar uma sala daqui a pouco lá, mas eu vou falar o nome do livro para você. Deixa eu jogar na internet aqui, enquanto isso, livro Whole Foods, não sei o que vai acontecer, mas vamos lá. Porque de inovação tem 2 que foram muito marcantes para mim, que é o Cruzando o Abismo, né? E o Dilema do Inovador também, do Clayton Christensen. É no Capitalismo Consciente, chama-se Capitalismo Consciente. É do John McKee, o nome do cara. É um livro de 2013, né? Diretor executivo do Whole Foods, é esse mesmo. Quem sabe faz ao vivo, Van Randas, é isso aí. É nesse livro aí que ele comenta um pouco a história do Whole Foods, como é que eles tocam e tal. Eu não concordo com muita coisa do capitalismo consciente lá, mas isso é outra história. Mas essa questão deixa para outro dia. Mas essa questão aí de como olhar o concorrente e buscar, puxar coisas que o concorrente está fazendo para o teu negócio, eu acho que funciona bem. Uma outra forma de inovar, ela é um pouco mais complicada para pequenos negócios, mas eu também gosto muito de trazer essa discussão, é a questão de teste de preço, né? Você tem a tua academia lá, que você está vendendo,
sei lá, o ticket a R$ 150, a mensalidade, no plano semestral, etc. e tal. O que acontece com o teu negócio se você começar a ofertar um plano de 120 ou se você começar a ofertar um plano de 200? Como é que é a atração de venda? O cliente está aceitando pagar um preço mais caro? Vamos supor que você tem um preço de referência de 150, mas você fala, cara, eu vou tentar puxar esse ticket para 170. Você começa a testar o 170 e vê se os clientes estão pegando a isca. Se tem muito cliente pegando a isca de 170, cara, você sobe o ticket, né? Companhia aérea que faz isso explodir, eles ficam testando o preço para ver quem é o cliente que vai pegar aquilo, né? Hotel faz a mesma coisa. No Clubhouse outro dia, né? Exato, eu puxei o exemplo daquela conversa, né? Esse teste de preço é uma coisa que tem que ser constantemente feita. É lógico que existe um risco de você testar, o cliente não pegar, e aí você ter o lead, mas não ter a venda, né? Mas se você dosar isso de uma forma onde você aceita assumir um determinado nível de risco, né, você consegue entender se você já consegue jogar teu ticket para cima ou jogar para baixo, o que acontece também se você jogar para baixo. Maravilha. E agora, aproveitando, né, o que eu falei no início da live, que é sempre realmente um patrimônio, né, um aporte que você sempre faz nas nossas conversas, em outros conteúdos que a gente gravou, que é sobre o que acontece lá fora, a experiência que você tem do que você vê lá fora. Eu acho que é um pouco complicado a gente tentar ver exemplos de países que conseguiram sair da... As pessoas falam da Nova Zelândia, não sei o que, a Nova Zelândia é tamanho de Sorocaba, não dá para de repente... Não, ok, eu acho lindo, muito bacana. Eu tenho outras razões para não gostar da Nova Zelândia, mas vamos ficar por aqui. Enfim, eu costumo dizer que eu não respeito muito um país que nem no OR não tá? Austrália, Nova Guiné, Sumatra e Bornéu não tem Nova Zelândia, então não... Cara, informação importante, cara. Eu não sabia que a Nova Zelândia não estava no OR, cara, mas tranquilo. Não tá no OR, você vê. Mas, enfim, o que você tem visto lá fora que, de alguma maneira, dá para a gente se inspirar, dá para a gente tentar modelar, dá para a gente ver assim como alternativa, seja para agora, seja para futuro, seja... cara, porque deve ter alguém também que está bem, ou que vai sair bem, ou que vai ficar bem em curto prazo, e que vai querer alguma coisa assim que acontece lá fora, que está dando certo lá, e que pode funcionar para o negócio dele. Randall, eu sempre tenho um pouco de cuidado quando eu entro nessa discussão, Claro. Porque eu acho que esse ambiente dentro da pandemia, ele é instável, ele está volátil. Muito. Né? VUCA então, no último, VUCA no talo. E o que acontece nessa história? Quando a gente está nessa volatilidade, você fala, cara, eu preciso ter a solução digital, porque se eu não tiver a solução digital, eu não vou acompanhar esse cliente, mas a gente não sabe quanto tempo vai perdurar isso aí, e se, sei lá, sai vacina, sai isso, sai aquilo, o mundo volta ao normal e todo mundo pega o digital e fala, não, esquece esse negócio e vamos voltar para todo mundo para academia. A gente não sabe como é que é o ponto de transição dessa história. Né? Eu tenho uma convicção bem forte que o super specialty, né, o ambiente super especializado da academia, somado com sociabilidade, somado com conveniência, é um ponto importante para quem é usuário de academia. Né? Porque o treino em casa ainda é chato e maçante na sua maioria das vezes. A pessoa tem que ter uma disciplina, uma doutrina, tem que estar com vontade de fazer aquele negócio. Mas, enfim, isso é história para outra hora. Então, assim, o que está acontecendo lá fora? Quem que está ganhando a batalha? Né? Quem está ganhando a batalha? As academias que estão hoje, de novo, por isso que eu falei que é muito ruim discutir dentro da pandemia, oferecendo soluções digitais para complementar a oferta ou a não oferta física que eles estão tendo agora. Sei lá, a Califórnia acabou de reabrir, ficou não sei quanto tempo fechado. Então, o cara precisa continuar conectado com o cliente. Né? Eu acho que o grande aprendizado dessa história se antes a gente discutia no ambiente de relacionamento com o cliente, marketing, que a gente tinha que ter conexão e comunicação com o cliente, estar com o cliente dentro da nossa comunidade. Cara, isso virou uma verdade vezes 5 dentro da pandemia, porque a gente tem que comunicar com o cliente
digital, remoto, via eletrônica, via Instagram Live, YouTube, plataforma fechada e o escambau, né? Então, assim, esse talvez é um grande aprendizado da pandemia, né? Todo mundo que já se preocupava em estar conectado e próximo do teu cliente, agora essa preocupação aumentou de forma brutal, né? Mas não tem nenhum grande ganhador dentro desse ambiente de pandemia, até porque é muito volátil. Existem, obviamente, alguns modelos de negócio que eventualmente estão sofrendo um pouco mais, alguns modelos de negócio são mais resilientes à questão da pandemia de forma geral, mas eu ainda procuro ser um pouco mais cauteloso e não declarar vencedores, até porque eu acho que ninguém está vencendo nessa história, infelizmente é uma questão trágica que a gente tem que, enfim, respeitar e esperar que a gente saia disso o mais rápido possível. Eu acho que é uma postura importante, Tiagão, essa cautela, que realmente não dá para ter vencedores, não dá para ter nada disso, realmente... Porque, assim, a expectativa, cara, a gente pode lembrar de um ano atrás, a gente achou, quer dizer, ninguém achou que ia ser 15 dias lá atrás, achou que ia ser um pouco mais complicado, mas ninguém imaginou que ia ficar 3, 4 meses fechado. E aí, depois, a gente achou que ia ter uma abertura, uma volta gradual ao normal, e agora volta e fecha tudo de novo. Eu acho que o grande problema hoje é 15 dias mesmo, não é 15 dias, depois disso o que vai acontecer, eu vou poder abrir, de que jeito, porque numa dessa, eu acho que muita gente que segurou as pontas, não, olha, esse ano eu consigo segurar, segura emprego, segura dívida, segura contrato de aluguel, segura isso, segura aquilo. Só que vem uma outra bomba dessa, eu falo, vou fazer outra coisa da minha vida, se tiver uma reserva vai cuidar disso, se tiver vai procurar emprego, sei lá o quê. E aí, realmente, a gente entra, talvez, num caos. Então, a gente falar em inovação hoje não é ignorar o que está acontecendo, não. Você trouxe aqui um ponto crucial. Talvez falar de inovação hoje seja olhar para o seu fluxo de caixa e inovar a sua gestão. Inovar como você economiza dinheiro e como você ganha dinheiro. Porque tem algum dinheiro aí para ser ganho. O Randall, não insistindo nesse tema, mas já insistindo, a gente tem alguns triatletas que trabalham com a gente aqui, e aí uma frase que a gente pega deles, que transporta bem para o mundo corporativo, para o momento que a gente tem hoje, é um pouco, a gente controla o que a gente consegue controlar, né? Não adianta a gente ficar gastando energia, em alguns momentos, em tentar controlar coisas que estão fora do nosso controle. Se você está no meio da corrida lá e está um sol de 32 na cabeça, cara, você não vai conseguir desligar o sol lá e fazer a temperatura baixar. Então, controla o teu ritmo de passada, controla a tua respiração, não adianta você tentar controlar um fator externo. Então, sim, eu acho que o que você falou de olhar para o negócio, entender onde são as receitas adicionais, eu acho que tem muita gente no mercado que conseguiu criar receitas adicionais, conseguiu reinventar alguns negócios, atividade de personal trainer, os próprios estúdios, o CrossFit, posso dar um exemplo internacional, o CrossFit teve uma crise de identidade antes da pandemia, eu acho que você lembra do episódio com o CEO deles, no pré-pandemia, antes da pandemia, eles tiveram uma crise forte, mais de 1.000 e poucos boxes saíram da rede, enfim, eles se reencontraram, né? Então, existem uma série de negócios que, eventualmente, conseguiram se remodelar de uma forma bem rápida. Existe também, nessa história toda, Randall, a academia que estava frágil já antes da pandemia, e a pandemia só foi um empurrãozinho no abismo, né? O cara já estava com problema, né? Então, tem de tudo nesse cenário. Mas tem uma outra discussão que a gente tem interna, que cabe para o Brasil e para qualquer negócio que está escutando a gente ou assistindo a gente aqui. Dentro do Brasil tem várias realidades também, né? Em grandes centros, em grandes metrópoles, a gente está, todo mundo sofrendo um pouco mais, mas em estados mais remotos, o nível de perda de aluno foi menor e já foi recuperado.
Sim. Né? Então, existem realidades grandes dentro do Brasil, e no nosso caso, a gente está operando em 13 países, e existem perdas de alunos e recuperações de alunos totalmente diferentes de um país para outro. Né? Então, dentro do meu negócio, eu tenho várias realidades, e dentro do Brasil tem várias realidades diferentes. Então, a gente conversa muito com o dono de academia e fala, eu tô ferrado. Aí você fala, pô, cara, não tô, eu tô super bem. Aí você vai entender, um tá numa cidade e o outro está num outro estado, que os comportamentos foram diferentes. Né? Então, a gente tem que ter a cabeça no lugar, entender que, muito provavelmente, esse ano a gente não vai ter tanto suporte de governo, entender quando vai chegar a vacina, essa história toda, focar em recalibrar aluguel pela bilionésima quarta vez, focar em redução de time no seguinte, no sentido de redução de jornada de trabalho, contrato de suspensão temporário, entender como é que a gente consegue salvar os nossos negócios e salvar os nossos empregos ao mesmo tempo. Eu acho que isso são coisas que a gente tem que administrar em conjunto aí. Sem dúvida. Cara, eu agradeço demais. Eu acho que a gente produziu um baita conteúdo aqui, sem sombra de dúvida. E eu acho, cara, que assim, como a gente costuma fazer, eu acho que o trecho específico que você aponta sobre olhar para a receita, olhar para a despesa, eu acho que a gente vai realmente bater muito nisso e reportar e convidar as pessoas para ouvirem. E para, se tiver, aí somos nós aqui do Evo, né? Tiver dúvida, precisar de algum tipo de ajuda, que a gente vai estar muito à disposição. A gente já começa, né? Quando as pessoas estiverem vendo essa live aqui na quarta-feira, já vai ter acontecido 4 lives. A gente, no Fute Convidado, você falou que live você não está fazendo, mas a gente conversa, a gente insiste, porque a gente quer realmente trazer conteúdo para o mercado, a gente quer, sabe, vai ficar 15 dias fechado, se for o caso, o que dá para fazer nesses 15 dias? Né? O que a gente pode fazer? O que a gente pode Não, acho que tem um ponto nesse segundo fechamento que a gente está tendo em alguns estados, que esse a gente não foi pego de surpresa. Né? Então, as estruturas que a gente fez, os processos que a gente fez na primeira onda, digamos assim, no primeiro fechamento, a gente aprendeu já, né? A gente já sabe que deu certo, a gente já sabe que o que não funcionou. Então, nesse segundo momento, a gente já está um pouquinho mais calejado, né? A primeira onda não tinha manual, essa aqui não, a gente já tem umas referências do que a gente pode ou não pode fazer. Então, no final das contas, a tendência é esse segundo momento aqui, a gente ser um pouco mais, a gente está um pouco, a nossa vida vai estar um pouco mais simples no sentido do que funciona e do que não funciona. Maravilha, e é isso, né? Então, a gente tem que se cuidar dos nossos negócios, cuidar da nossa família e seguir torcendo para chegar a vacina, para vir cada vez mais rápido a cura, e quanto antes isso chegar, mais rápido a gente vai conseguir se recuperar e fazer o que a gente sabe fazer, o que a gente gosta de fazer e a diferença que a gente faz. Thiago, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela contribuição, por todo o conteúdo. A gente segue junto aí. Fora da Evo TV, a gente segue falando as bobagens que a gente fala também, a gente segue trocando ideias, bobagens produtivas, bobagens relevantes, que trazem... Sempre bobagens relevantes, inclusive sobre a Nova Zelândia e sobre o War, né? Exatamente, mas isso a gente falou aqui. O War, inclusive, eu tenho técnicas absurdas, que eu só vejo meu objetivo depois da terceira rodada. As pessoas falam, mas até lá o que você faz? Semeio o caos e a discórdia entre os jogadores. Então, tá vendo? Tem um hack de War aí para o pessoal que assistiu o Evo TV de hoje. Pronto. Obrigadão, Thiago. Vamos para sexta-feira, vamos para o final de semana. Você que está vendo isso aqui na quarta-feira, espero que você esteja consumindo nossos conteúdos. Se precisar da gente, a gente está à disposição. Conte com a gente está junto e cada vez mais junto. Valeu, Thiagão, muito obrigado, boa noite. Imagina, Randall, um grande abraço, boa noite para você e para todo mundo aí.